Eu também. Como é que você tá? Tô bem. Vem pra cá que começou a chuva. Tá, hein? Uma cabecinha assim, ó. Como é que é o vídeo? Não, é porque eu inventei No meio do paquetá na hora. Como é que é da mãozinha na perna? É dançando? Como é que é, Beco? Olha aqui. Calma aí, Faz aí. vai fazer com o tio fumar. De levinho, de levinho. Não, velho. Velho, como é que é de levinho? Cara, eu vi muito maneiro. Assim, ó, com o pé, ó. Aí, Mas o que vai fazer aí, Gui? Calma aí, Gui. Calma aí. Segura esse jogador agora com a cabecinha. Vai, Gui. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas que estão conectados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falarmos do nosso Vascão nesse sabadão, dia 28 de dezembro de 2024. Faltando 3 dias para o ano terminar e a gente dá início a mais um ano de 2025. Ótimo fim de semana para todos vocês, sintam-se abraçados aqui, claro, respeitosamente, carinhosamente pelo amigo de vocês, eu mesmo, Álvaro Silva, tá, meus amigos? E olha só, já vou passando a visão aqui, hein? Deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo, tá bom? E se inscreva, é de graça, clica em inscrever-se e pronto, já se torna inscrito, tá bom, meus amigos? É muito importante você compartilhar o link do nosso vídeo para o nosso conteúdo chegar a mais vascaínos, a mais pessoas interessadas, a alcançar, né, um público maior interessados no dia a dia, no noticiário esportivo do nosso clube de regatas Vasco da Gama, tá, meus amigos? Olha só, logo de cara já vou falando para vocês, acompanhem o nosso vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre Emerson Rodrigues, sobre o Novo Basquete Brasil, sobre Léo Pelé e dívida com São Paulo do Vasco da Gama, sobre o zagueiro João Vitor, temos alguns números alarmantes do nosso zagueiro, sobre o elenco que se reapresentou, sobre o Lucas Oliveira, há quem diga que já pode até mesmo ter acertado com o Vasco, eu vou explicar isso para vocês. Vamos falar sobre Joaquim Lavega, sobre Nike, receitas para o ano que vem, entre outras situações. Então vamos embora, vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um casaca no coração de cada um de vocês. Vamos, bacalhau. Meus amigos, muita coisa importante acontecendo nos bastidores do nosso Vasco da Gama, sobretudo, né, no mercado da bola. O mercado da bola se agita, muita coisa acontecendo. A gente vive a expectativa de virarmos o ano de 2025 aí com N situações aí acontecendo nos bastidores do Vasco. O Vasco vai ao mercado, tá vendendo jogador, contratando jogador sendo emprestado, jogador podendo chegar, jogador podendo sair, muita coisa acontecendo. Então, dentro de todas essas situações, né, é o seguinte, meus amigos, um jogador que pode sair, mas não tá certo ainda, tá? É a situação do Emerson Rodrigues. A gente tomou conhecimento há alguns dias de que o Vasco busca um acordo amigável com o jogador colombiano, né, e com o seu staff, os seus empresários ali, para o Vasco estaria ali querendo cancelar o empréstimo, né? Mas o que acontece? O Emerson Rodrigues tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, até junho, né? Então, se o jogador não quiser deixar o clube, ele não é obrigado a deixar, a não ser que o Vasco queira rescindir o contrato, o Vasco vai ter a obrigação de manter aí o salário do jogador em dia, os vencimentos. Ou seja, se o Vasco quiser devolver ele para o Inter Miami, o Vasco pode. Só que a multa rescisória, vamos dizer assim, que está no contrato é continuar pagando o salário dele. Então o Vasco devolveria ele para o Inter Miami, mas continuaria pagando o salário. Então, se é para continuar pagando o salário, ele provavelmente ficaria, correto? Ok. Mas o Vasco estaria tentando buscar uma forma amigável aí, tentando convencer o jogador, conversando com o atleta, a notícia que a gente tomou conhecimento nos últimos dias, né? Para o jogador, então, estar deixando o Vasco, né? De forma amigável, abrindo mão de receber 6 meses de salário para voltar a jogar no Inter Miami. Mas não é uma negociação simples, porque o Inter Miami teria que aceitar
a pagar o salário do jogador. Então, são 3 partes envolvidas: Vasco, Inter Miami e Emerson Rodrigues. Ainda que o Emerson Rodrigues aceitasse voltar para o Inter Miami e o Vasco quisesse terminar esse vínculo agora, o Inter Miami teria que aceitar pagar o salário dele, porque se o Inter Miami não aceitar, o Vasco teria que continuar pagando. Então, é bem provável que o Emerson Rodrigues permaneça no Vasco, tá? A menos que o Inter Miami consiga emprestar o jogador para outro clube, ou o próprio Inter Miami faça um acordo de cavalheiros com o Vasco ali e aceite essa devolução de empréstimo, algo que não é muito comum no mundo do futebol. Não é comum, até porque existe até uma opção de compra no final do empréstimo. Então, para o Inter Miami isso não é lucro. Para o Inter Miami o melhor dos mundos é o jogador continuar emprestado no Vasco, fazer aí uma vitrine aqui no Vasco, ou o Vasco contratá-lo no fim do empréstimo, outro clube chegar aqui e levá-lo, tá? Então, é difícil, é complexa, né? Vamos reformular aqui, melhor dizendo, é complexa essa situação envolvendo Emerson Rodrigues, tá, gente? Vamos aguardar aí o desfecho dessa situação. Se tratando aqui rapidinho do Novo Basquete Brasil, era até por ter falado isso antes, acabei esquecendo, peço perdão a vocês. Nosso R10 Score Vasco da Gama entra em quadra amanhã, a bola sobe nesse domingo às 11 da manhã. O Vasco que joga no ginásio de São Januário, diante a equipe do São José, partida válida pelo retorno, ou seja, o segundo turno da competição do basquetebol brasileiro, da elite do basquetebol brasileiro. O Vasco que fez um primeiro turno muito oscilante, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, oscilando muito, né? Ganhava jogos que a gente achava que queríamos perder, perdendo jogos que achávamos que iríamos ganhar, né? O Vasco não teve regularidade, né, no primeiro turno do Novo Basquete Brasil da temporada 24-25. Então, o segundo turno está começando, né? Vamos torcer para o Vasco aí ser campeão, né? Mas brincadeiras à parte, vamos torcer pro Vasco se reencontrar na competição para que a gente chegue aos playoffs, né? Porque o time esse ano não encaixou legal, não tá muito bem, muito altos e baixos, uma defesa que não é muito sólida, né? Um ataque que perde muito rebote, que erra muita cesta de 3, que perde muito contra-ataque. Então, vamos ver aí qual será, né, esse novo pontapé dentro da temporada 24-25 do nosso R10 Score Vasco da Gama, que vai começar o segundo turno amanhã aqui no Rio, no ginásio de São Januário, diante a equipe do São José, às 11 da manhã. Meus amigos, agora se tratando do zagueiro Leonardo, isso mesmo, o zagueiro Léo Pelé, ele que o Vasco fez a compra dele junto ao São Paulo Futebol Clube no início da temporada de 2023. Na ocasião, a 777 Partners era a gestora do futebol do Vasco da Gama. Todos nós bem lembramos dessa situação. Fato é, meus amigos, que o Léo Pelé tá dando pano pra manga até mesmo depois de deixar o Vasco, né? Tá dando pano pra manga essa situação aí. Por que, Álvaro Silva? Vou explicar para vocês aqui agora. Pelo simples fato de que o Vasco fez a contratação do Léo Pelé em mais ou menos 16, quase 17 milhões de reais. Lá no Tricolor Paulista, né, a galera do Nação Tricolor, né, o pessoal que cobra o dia a dia lá do São Paulo, estão afirmando que a dívida é 17 milhões. Mas bom, para mim não importa. 16,5, 16,300... 17 mil, o que importa é pagar o jogador, né? Dívida. É claro que a gente não vai pagar mais do que deve, né? Mas tem que pagar sim o que deve, nada a menos. Mas é o seguinte, meus amigos, se tratando dessa situação, o São Paulo está avaliando, está estudando aí a possibilidade de acionar o Vasco na FIFA para pedir transfer ban junto à entidade máxima do futebol, porque o Vasco contratou o Léo Pelé, não pagou todos os valores envolvendo a transação de compra junto ao São Paulo, né? O que acontece agora? O Vasco está vendendo o jogador para o Atlético Paranaense e o jogador jogou por 2 temporadas ininterruptas com a camisa do Vasco, ou seja, o Vasco comprou, utilizou, vendeu e não pagou. É isso mesmo. A informação que a gente tem, que vem lá do Nação Tricolor, a fonte dessa reportagem, né? Eles estão alegando que o Vasco teria pago até o momento 45% da dívida do Léo Pelé, ou seja, quase a metade apenas dos valores que o Vasco teria que pagar ao São Paulo, desses 16, quase 17 milhões de reais, tá? Então vamos lá, 17 milhões menos 45%
dá um total de 7.650.000 reais, né? Isso mesmo, 7.650.000 reais, né? Seria aí o valor, né, que o Vasco teria pago junto ao São Paulo, né? Mais ou menos. Aí o que teria ficado aí restando a ser pago? 9.350.000. Porventura, ontem foi noticiado através do jornalista Vene Casagrande, do SBT Rio, de que o Vasco amarrou a venda do Léo Pelé junto ao Atlético Paranaense por $1,5 milhão, ou seja, 9,5 milhões de reais, mais ou menos de acordo com a cotação atual do dólar, tá? É o seguinte, 70% dos direitos econômicos do Léo Pelé foram para o São Paulo. Então o Vasco ainda vai ficar com um percentual do jogador, sendo que esses 9.350.000 que o Atlético Paranaense vai pagar ao Vasco em 5 parcelas, usando a lógica, o Vasco teria que repassar todo esse valor para o São Paulo, porque segundo o Nação Tricolor, o Vasco pagou 45% de 17 milhões. Então vamos lá, 16 milhões, metade de 16 são 8, não é isso, meus amigos? Mas como são 17 milhões, né, aí daria 8,5 milhões de reais, mas como foi 45%, não foi metade, 7.650.000 reais seria o valor que o Vasco pagou. O Vasco está devendo ao São Paulo, então, segundo o Nação Tricolor, 9.350.000 reais, que é justamente o valor que o Vasco vai receber na transação envolvendo a venda para o Atlético Paranaense. Então, alô Pedrinho, vamos lá pegar o telefone aí, ligar lá para o Júlio Casares, presidente do São Paulo, falar: ó, Júlio Casares, estamos com parcelamento junto ao Atlético Paranaense aqui, 5 parcelinhas sem juros no cartão de crédito, daquele jeitão, e ó, o dinheiro pingando aqui, a gente faz o Pix para vocês aí. Pedrinho, esse é o certo, esse é o correto, viu? Vamos aguardar, meus amigos, porque esse aqui é o parecer do São Paulo, lá do jornalismo diário que cobre o dia a dia do São Paulo, tá? O Vasco ainda não se pronunciou oficialmente em relação a essa dívida envolvendo o zagueiro Léo Pelé. Mas usando a lógica, 17 milhões, menos 45%, restou um pouco mais de 9.300.000, que é justamente o valor que o Vasco vai receber nas 5 parcelas da venda para o Atlético Paranaense. A ver, vamos aguardar. Se comprou, tem que pagar. Tá parcelado, tem que pagar. Tá atrasado, tem que pagar. Né? É simples assim, não importa se é o Bangu, se é o São Paulo, se é o Real Madrid, se é o Barcelona que o Vasco está devendo, não interessa quem, tem que pagar, porque dívida é dívida, tá, gente? Fica o registro. Agora, se tratando aí de outro zagueiro, quero falar com vocês sobre o zagueiro João Vitor, né? É isso mesmo, ó, o veículo IFFHS, né, que faz ali um balanço ali, como faz uma eleição de jogadores aí mundo afora, né, em questão de scout, é o seguinte: elegeu o João Vitor o jogador mais duro do mundo. Isso mesmo, calma, quando eu falo duro, não é duro sem dinheiro, não é duro de ter cintura dura, não, é o jogador mais durão mesmo do mundo, mais xerifão. É mole um negócio desse, mas não é por conta de desarmes, não é por conta de roubadas de bola, não, é por conta de expulsões. O João Vitor tem 4 expulsões na temporada de 2024 em 37 jogos. Outro jogador também conseguiu atingir essa meta, mas com mais jogos disputados. Depois veio o Alan Ruschel, entre outros atletas aí. Então é o seguinte, João Vitor é o jogador que tem, é o jogador mais durão do mundo, ou seja, mais cintura dura, o zagueiro aí do mundo que mais leva cartão por número de jogo. 37 jogos, 4 cartões vermelhos o nosso zagueiro João Vitor. E o problema todo, que ele não leva cartão vermelho por tirar um gol em cima da linha, né? Ele leva cartão vermelho à toa, né? Praticamente à toa. E o complicado é que o João Vitor, nessa temporada de 2024, somando Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele levou aí 11 cartões amarelos e esses 4 cartões vermelhos. É claro, alguns desses cartões amarelos culminaram em cartões vermelhos, mas é o seguinte, foram 15 cartões no total para um jogador apenas em uma temporada, hein? Alô, João Vitor, abre o olho, hein? Você chegou no Vasco com status de maior contratação da história do nosso clube, até hoje não conseguiu se firmar com a camisa do gigante e agora consegue esse título aí que, na minha opinião, é vexatório, né? Ainda mais aí para zagueiro. Vamos ficar de olho nessa situação. O João Vitor que tem contrato com o Vasco até 2028. Isso mesmo, o João Vitor tem aí mais pelo menos 3 anos de contrato
com o Vasco da Gama. Se tratando agora do nosso elenco, os nossos jogadores se reapresentaram ontem no CT Moacir Barbosa já para dar início aos preparativos da competição do Campeonato Carioca do ano que vem. Fato é que os jogadores ontem e hoje passaram por exames e por testes no CT Moacir Barbosa, alguns exames, bateria de exames ali, teste físico, teste toxicológico, vários testes, né, para não ter nenhum problema com doping, com nada, percentual disso, percentual daquilo, né, tá sendo tudo ali colocado na ponta dos cascos dos atletas que se representaram. Lembrando que não foi o time principal do Vasco que se representou, tá, gente? Aí, alguns jogadores conhecidos estão nesse time aí, que é gente, agora me fugiu, o lateral Vitor Luiz, o atacante Serginho, né, o Zé Gabriel, esses jogadores aí se representaram, mas esses medalhões, vamos colocar assim, mas o elenco principal mesmo, Verrete, Jardim, Paê, Coutinho, coisa e tal, ainda não se representou, ainda vão se representar ainda daqui a alguns dias, tá, gente? Só para ficar o registro para vocês. Agora, se tratando da situação envolvendo o zagueiro Lucas Oliveira, nós tomamos conhecimento ontem à noite de que o Vasco estaria por detalhes para acertar a contratação do zagueiro do Cruzeiro de 28 anos. Fato meus amigos, fato é que está sendo noticiado aí através no dia de hoje, né, de que o Cruzeiro teria encaminhado a venda de Lucas Oliveira ao Vasco da Gama e o Cruzeiro vai ficar com 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, peraí, vamos lá, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Para tudo! O Vasco está comprando o Lucas Oliveira. Bom, não, eu juro que eu pensei que ia ser um empréstimo, né? De repente ali uma troca, Lucas Oliveira para lá, o menino da base para cá, aquele negócio todo. Eu pensei uma coisa dessa aí, né? Uma composição assim, um empréstimo ali com opção de compra, não sei, com meta, sei lá. Não sei, né? Não foi sacramentado ainda. Estou gravando esse vídeo para vocês 4 e pouca, quase 5 horas da tarde, né? Até o momento que eu estou gravando para vocês aqui. A informação que a gente toma conhecimento é de que o Cruzeiro encaminhou a venda do zagueiro para o Vasco. Ainda vai ficar com 30% do Lucas Oliveira. Ô Pedrinho, o Vasco virou o quê, Pedrinho? Porque o Vasco você trouxe seu amigo Felipe. Aí o Felipe trouxe o amigo dele. Aí o Felipe foi e trouxe o filho dele para jogar na base. Aí trouxe o scout que era amigo do Felipe lá do Bangu. Aí agora estão trazendo o Lucas Oliveira que era amigo de vocês do tempo do Tigres. Não sei o que está acontecendo com o Vasco. O Vasco precisando de zagueiro para chegar e resolver. Bom, se tem torcedor reclamando que o Danilo pode chegar no Vasco, se tem torcedor reclamando, com razão, Davi Luiz foi especulado no Vasco, torcedor reclamando do Gil, que já renovou com o Santos, torcedor reclamando do Balbuena, o que a torcida do Vasco vai achar do Lucas Oliveira? Não, porque o jogador não é unanimidade no Cruzeiro, tanto que não é que o Cruzeiro está liberando ele. Se fosse essa pressão toda, o Cruzeiro ia falar, não, a multa rescisória dele é tantos milhões de euros e ninguém tira ele daqui porque ele é titular. Não, tá deixando levar. Tá deixando levar. E a defesa do Cruzeiro não foi das melhores do ano passado não, viu? Pode chegar no Vasco, pode arrebentar, beleza. Mas olha... O Vasco tem que gastar dinheiro. O Capasso, que é do Vasco, que está voltando de empréstimo, a torcida já olha para ele debaixo de muita desconfiança. E imagina o Lucas Oliveira que está chegando que o Vasco supostamente vai comprar. Será que vai comprar? Não sei. Vamos aguardar, mas está muito perto de ser sacramentada essa situação envolvendo o zagueiro Lucas Oliveira. Outra situação perto de ser sacramentada também é a contratação do atacante uruguaio Joaquim Lavega, de apenas 19 anos, ele que concorre ao prêmio de melhor jogador do futebol uruguaio. São 11 gols em 36, não, são 16 partidas, enfim, eu acho que são 16 participações em gols em 37 jogos, algo do tipo, até esqueci, eu anotei ali, mas está ali embaixo, até eu achava vai demorar, mas o jogador muito promissor no futebol uruguaio, bom atacante, chegaria no Vasco para jogar tranquilamente no nosso elenco, estaria pintando no Vasco a custo zero, né? O contrato dele com o River Plate do Uruguai está terminando, né? Não, o clube não renovou com o jogador, estaria chegando no Vasco aí, ó, a custo zero, hein? E tudo isso, se acontecer mesmo, isso se deve ao Vasco a estar jogando uma Sul-Americana, isso se deve ao Vasco hoje a ter um time para brigar por uma semifinal de Copa do Brasil, a um time a ficar ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, podendo sonhar com algo a mais no ano que vem. O jogador fala assim, opa,
Se 2 anos atrás, esse mesmo Vasco, jogando Série A, Série B, jogando mal ali, Série B e Série A, vendeu jogador pro Chelsea, vendeu jogador pro Shakhtar Donetsk, vendeu jogador pra Juventus, vendeu jogador lá pros Estados Unidos, que é o caso do Gabriel Peck. Então o jogador pensa assim, pô, vou jogar no Vasco, é um time que tem torcida, tem massa, já tem hermanos lá, tem argentinos, uruguaios lá no Vasco, né? Tem chileno, né? Tem bastante porteños, né? Vamos dizer assim, que hablam castelhano. Aí ele fala, vou jogar no Vasco, vou receber em dia, tem uma torcida gigante, vou jogar Série A, Copa do Brasil, Sul-Americana e posso ser vendido daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos para a Europa. Então assim, na visão do jogador, se ele realmente chegar no Vasco, seria algo do tipo, né? Seria algo do tipo. Agora eu acho estranho o clube e o empresário assim darem essa caducada, o contrato do jogador terminar e ele chegar no Vasco de graça, né? Ainda mais hoje em dia aí, em 2024. Vamos ter que aguardar essa situação. Fato é que o jornalista Matias Torres, né, lá na sua rede social, no @Matias Torres, está afirmando que Joaquim Lavega chega aqui no Rio de Janeiro, ao Brasil, na semana que vem para assinar com o Vasco. Há quem diga que o Vasco está esperando a rescisão do contrato do jogador sair para o Vasco então sacramentar a negociação, né? Tem gente falando assim, mas se o Vasco for esperar, aí vai chegar outro time e não sei o que. Não, gente, a questão não é isso. A questão é que se tivesse o Palmeiras na parada, o Chelsea na parada, qualquer outro time, ia ter que esperar mesmo. Tá? Porque o contrato determina daqui a alguns dias. Então não pode assinar agora, assim, logo de cara, um contrato enquanto está contrato com outro. Teria que assinar um pré-contrato lá atrás. Então vai ter que esperar esses dias mesmo. Então essa espera aí vai ser torturante. A gente vai ter que esperar aí 3, 4, 5, 6 dias até o dia 31, até ser sacramentado, homologado, e aí a gente vai tomar conhecimento se tem negócio ou não. Ontem o presidente do River Plate do Uruguai falou que não tem nada. Né? Só que a questão é o seguinte, o negócio não é com o River Plate do Uruguai, é com o jogador, porque o jogador está com o contrato terminando. Então o Vasco não precisa negociar com o clube, negocie direto com o jogador. Então vamos ter que esperar, mas a mídia uruguaia tá cravando todo dia, eles estão cravando que Joaquim Lavega vai jogar no Vasco, hein? Então vamos aguardar, vamos acompanhar de perto essa situação. Segundo aí o @Matias Torres, jornalista, Lavega chega no Rio de Janeiro na semana que vem para acertar com o gigante da colina. O Vasco não pode dormir no ponto nisso aí, né? Ficar falando um monte de cavadinho, um monte de gente falando coisa na mídia, e daqui a pouco aparece um Palmeiras, um Atlético da vida aí, atrapalha tudo, né? Não sei, vamos ter que aguardar. Meus amigos, agora mudando de assunto, se tratando aí de receita, né? Por exemplo, tem alguns amigos falando assim, poxa, o orçamento do Vasco pro ano que vem é de 500 milhões de reais, e o Vasco endividado até o pescoço, por que não pega esse dinheiro para pagar as dívidas? Porque está tudo errado, e não sei o que lá. Meus amigos, vamos lá, vamos por parte. Segundo foi aprovado no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, o orçamento para o ano que vem é de algo em torno de 500 milhões de reais para a pasta do futebol. Mas quando esse orçamento é aprovado para a pasta do futebol, 500 milhões de reais, isso engloba folha salarial, que hoje seria aí mais ou menos 12 meses de salário mais 13º, seria mais ou menos na casa de 220 milhões de reais de folha salarial do Vasco, tá, gente? Seria aí toda a operação do futebol. O que é isso, Álvaro? Conta de luz, conta de água, ônibus, funcionário, porteiro, o cara que corta a grama, né? O cara que cuida lá, o roupeiro, né? O massagista, a comissão técnica, o auxiliar técnico, todo mundo. Para pagar todo mundo, para pagar viagem de avião, locomoção de ônibus, hospedagem em hotel. Brasil inteiro aí são 18 jogos fora de casa que o Vasco vai jogar. Então tudo isso, né, entra nesses 500 mil reais. O ano inteirinho de salário da nossa folha salarial dos nossos atletas e dos funcionários do clube e a operação toda do futebol. Aí, digamos aí um chute aí, tá, gente? Um chute aí que sobe aí 220, 230 milhões de reais de todo esse dinheiro. Só um chute assim por alto. Esse valor entra dívidas do Vasco que estão parceladas, como por exemplo, Hugo Moura, Puma Rodrigues, né, situação do Payet, que eu não sei se já pagou ou não, mas estava parcelado. Essas dívidas aí, por exemplo, a questão do Léo Pelé, se o Vasco for pagar certinho, vai entrar também nessa questão aí também. Então tem várias situações. E esse orçamento já está meio que considerando algumas vendas de jogadores, viu, gente? Já é um orçamento para o ano que vem, já considerando venda talvez de Matheus Carvalho, de repente do Ryan, pode ser que o Piton saia ou não, vamos ter que aguardar. Colocando algumas vendas já em pauta, viu, gente? Se as vendas não acontecerem, a receita pode ser menor. E esse valor aí engloba direito de imagem, de transmissão de televisão, receita de bilheteria, venda de material esportivo,
marketing, dinheiro de patrocinadores, tudo isso aí. Então não é que o Vasco não vai pagar as dívidas, porque depois que manter a operação, salário, toda a operação do futebol, o Vasco vai pagar dívidas. Agora o RCE está travado, porque o Vasco está aí atrás da recuperação judicial, né? Mas depois que entrar num acordo, o Vasco vai haver um parcelamento, o Vasco vai ter que pagar aquele parcelamento fixo. E o orçamento do futebol entra justamente nisso aí, porque essas dívidas que o Vasco está pagando são dívidas do futebol. Então entra no futebol. Então não é que o Vasco vai pegar 500 milhões para gastar no futebol ano que vem, no oba-oba. Não, não é isso. Até porque se fosse isso, o Vasco teria aí 250 milhões tranquilo para contratar jogadores. Seria a maior janela da história do Vasco. E não é isso que a gente está vendo. Não é isso, tá, gente? Então vamos, vamos com calma, vamos se ligar nas notícias do Vasco. O que o Vasco está propondo é 500 milhões, 500 milhões no ano que vem, por modo geral do futebol. Manter o futebol, manter salário em dia e pagar as pendências que já estão parceladas e outras situações aí que estão por vir, que estão sendo negociadas, né? Esse é o orçamento. É claro, se entrar dinheiro a mais, o Vasco puder acelerar o pagamento de algumas dívidas ou puder, de repente, reforçar o time no meio do ano, ok, mas se não entrar, é com esse valor que o Vasco vai trabalhar para o ano que vem. Se tratando ainda de receita, a Nike fechou com o Vasco, né, o contrato de 7 anos a partir de 2026, porque a Nike vai precisar de 1 ano, né, para ter tempo hábil para atender ao Vasco no Brasil inteiro. Fato é que, segundo o jornal O Lance, será aí 26 milhões de reais por ano, tá, gente? Isso mesmo, 182 milhões de reais o Vasco está acertando com a Nike em um contrato de 7 anos. 182 milhões de reais por 7 anos, mais os royalties. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas no Corinthians é 40 milhões por ano, ou mais de 40, sei lá. Mas, gente, eles estão no Corinthians há muito tempo, uma parceria de contrato, gatilho, cláusula, competições e coisa e tal. É uma outra história. O Vasco está chegando agora. É o primeiro contrato do Vasco com a Nike. Mas vocês podem ter certeza que provavelmente deve ter metas aí nesse contrato com a Nike, que ainda não foi exposto, que só vai entrar em vigência daqui a 1 ano. Então, mais pra frente a gente vai tomar conhecimento. Devem ter metas aí. Se o Vasco pegar competição internacional, conseguir algum título, a Nike provavelmente deve ter bônus. Como o Palmeiras pega bônus da Puma, né? O Urubu pega bônus da Adidas, o Corinthians pega bônus da própria Nike, o Vasco deve pegar também. Só vai depender do próprio Vasco dentro de campo. Então, nessa projeção, para 2026, as receitas do Vasco vão aumentar muito. Sócio torcedor, né? Construindo, quem sabe até lá já construindo aí um estádio novo já bem encaminhado, talvez, tomara que sim, né? Um time aí brigando por competições, a dívida sendo equalizadas, algum investidor já tendo comprado a SAF, coisa e tal. A gente pode chegar lá em 2026, 2027, lá em cima, né? Mas vamos aguardar, porque pra gente projetar o amanhã, temos que viver e trabalhar no hoje, né? E para trabalhar no hoje, não podemos errar, temos que acertar dia após dia, pra gente ter um futuro aí vitorioso pro nosso gigante da colina. Tá bom, meus amigos? Eu fico por aqui, um abraço e um casaco no coração de cada um, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!